Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de toda a família para a missa. É um grande presente que nós damos à família quando nós vamos à missa. É o próprio Jesus que nos alimenta com o pão da palavra e o seu mistério da fé, o pão da Eucaristia. Vamos adiante, Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra, ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha, que bom que a família vai à missa, participa, se alimenta do pão da palavra, o pão da Eucaristia, para podermos de fato entender esse pedido dos discípulos, aqui o pedido dos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Isso significa que a fé deles ainda não está aumentada, a fé deles ainda não está de acordo com o que Jesus quer. Jesus quer que a fé deles seja tão grande, como diz o próprio Jesus: se vocês tivessem fé, vocês diriam para esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. E outros momentos mais fortes. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque pela fé, quem age em nossa vida e por meio de nós, como instrumentos, é o próprio Senhor, é o Espírito Santo. Ciência, conselho, fortaleza, piedade, temor a Deus, sabedoria e inteligência. É o Espírito Santo que vai fazendo com que possamos, de fato, fazer e nos assemelhar ao próprio Jesus. Por isso que os discípulos pedem: aumenta a nossa fé. Mas Jesus dá algumas recomendações. E Jesus não está dizendo que não vai aumentar a fé deles. Eles vão crescendo nesse conhecimento, na profundidade do mistério, e vão, claro, aumentando a fé. E quem vai fazer isso acontecer com esse pedido é o próprio Jesus. Você também, eu, todos nós, deveremos sempre pedir: Senhor, aumenta a minha fé. E é claro que o Senhor vai perguntar a você, a mim, a todos nós: por que você quer que aumente a sua fé? Para te servir, Senhor, para que eu tenha como de fato exercer a minha missão, a minha vocação. Eu vim a esse mundo para te servir, como pai, como mãe, como empresário e outras profissões, mas de modo especial a vocação à vida, como consagrado e assim por diante. Todas as vocações. Nós viemos a esse mundo para servir ao Senhor, mas queremos viver dignamente, queremos olhar o contexto que está acontecendo e também acolher, aprender os sinais de Deus para nós, para podermos reagir a essas situações que podem muitas vezes nos oprimir, que podem muitas vezes nos desestabilizar. E Jesus quer a paz, o equilíbrio, mas sempre na dinâmica, nunca ficando de varde, sem fazer nada, mas sempre atuando, agindo, vivendo, mas nunca longe de Jesus. Depois que fizermos tudo isso, que estivermos realmente em missão, à semelhança de Jesus, e a partir dos Atos dos Apóstolos, da vivência dos apóstolos,
É claro que nós vamos ter a nossa recompensa do próprio Jesus, como ele assim mesmo o fala, mas devemos dizer como missionários, como os instrumentos do Senhor: somos servos inúteis, fizemos aquilo que deveríamos fazer. É a sua missão. Entendem? Esse é um momento muito forte para nós. E aí Jesus dá o exemplo desse funcionário. Se é funcionário, você tem que agir como funcionário. Se é patrão, você vai agir como patrão. Nunca saindo da relação humana, nunca perdendo o equilíbrio. Por isso que Jesus diz: depois você vai agradecer porque ele está fazendo a missão dele, está fazendo a parte dele. Não, é o contexto dele, ele que tem que fazer assim. Assim também nós, dentro da questão humana temporal, como dentro também da questão da espiritualidade. Acolher os dons de Deus para servir ao Senhor, que é a nossa missão, e depois dizemos: olha, fizemos aquilo que deveríamos fazer. E estamos felizes, porque nos escolhestes, nos batizastes, e assim nos leva a estarmos sempre em missão. Que Deus aumente a tua fé, para que assim você possa de fato cumprir a tua missão, a tua vocação, sem reclamar, sem estar se blasfemando, sem estar remoendo as coisas, mas na alegria, na força e no poder do Senhor. Um ótimo e santo domingo para todos nós, para toda a família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.